Olá, Impossíveis! Estamos aqui mais uma vez com uma super entrevista exclusiva. E dessa vez trouxemos um autor da Graphic MSP. Do quê? Do Chico Bento Alvorada. Estou aqui com Orandelli. Orandelli, obrigado por você ter vindo, entendeu? Maravilha, obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui, falar um pouco dos trabalhos com vocês. Gente, eu acompanho o trabalho do Orandelli desde quando ele lançava o SIC em 2009, já por uma outra editora, né? Hoje está na SESI, né? SIC hoje está saindo pela SESI-SP. Primeira edição do SIC saiu pela Conrad, acho que foi em 2009, mais ou menos. Que é uma coisa que me chamou muita atenção no seu trabalho, que foi nesse SIC da Conrad que eu conheci, que é a forma como você diagrama, né? Você tem todo, além do seu estilo próprio, você tem todo um trabalho de diagramação com página. Esse diferencial do seu trabalho surgiu da onde? O SIC ele surgiu como uma proposta de fazer uma tira diferente, uma tira de jornal. Eu sou um autor de tiras, né? Desde 94 que eu publico tiras em jornal. Aí lá pelo 2008, mais ou menos, eu estava querendo fazer trabalhar um pouco mais de linguagem de quadrinho, né? Só que o espaço que eu tinha, eu tenho uma coisa que eu tenho que fazer o trabalho e publicar em algum lugar. Ele pode ser num blog, num fanzine, para esse projeto ter continuidade, né? E eu tinha um espaço fixo num jornal, né? E eu pensei, putz, se eu oferecer uma tira diferente, eu vou ter um certo compromisso semanal de fazer isso, né? Mas para poder trabalhar um pouco mais esse lado da narrativa. E aí naquele ano eu fiz um teste, eu escrevi o SIC no Salão de Humor de Piracicaba, já com essa proposta de ser uma tira que fora um pouco daquele padrão 1, 2, 3, só de humor. E a tira ganhou o primeiro lugar, né, no salão daquele ano. Aí eu aproveitei aquele conteúdo, fiz algumas e apresentei para o editor do Jornal Diário da Região. E eles toparam e a partir de então o SIC começou a ser publicado semanalmente. Então essa situação que você falou da diagramação, né, da linguagem, era o espaço que eu tinha para trabalhar. Eu tinha que fazer uma tira dupla, né? Mas eu queria trabalhar a linguagem de quadrinhos. Então fui criando alternativas de sintetizar a linguagem, de deixar uma coisa muito, não digo direta, mas eu filtrar aquela linguagem de uma forma que fluísse bem, num formato pequeno. E eu gostei muito do resultado, tanto que ela ficou uns 3, 4 anos sendo publicada semanalmente no jornal. Foi isso até uma coisa que me chamou muita atenção quando eu vi o Sidão anunciando que você faria o Chico Bento. Até por uma questão da sua diagramação, que é diferenciada, tem todo o design, seu estilo também, né? E você tem um ritmo diferente, né? Então a gente vai começar já falando da Graphic MSP. Primeiro já falar do convite, né? A gente já falou com vários autores, mas cada autor recebe essa informação de maneira diferente. Como foi para você o Sidão chegar e falar, vamos desenhar aí Graphic MSP? Foi engraçado, né? Porque ele ligou para mim, mas ele não se anunciou, né? Quando falou que era ele que estava. Ligou uma voz, é o Orlandelli. Tá. O que você acha da Graphic MSP? Até então achei que, sei lá, quem poderia estar perguntando, né? Algum jornal, sei lá, ou alguém de quadrinhos, não sei. Eu comecei a falar, um projeto bacana e tal, e depois eu me toquei, cara, parece a voz do Sidão. Eu falei, é o Sidão? Ele é, eu falei, aí eu já soltei um palavrão na hora lá, ele, se for assim, eu não vou chamar. Aí eu já saquei, né? Cara, o Sidão ligando, tudo, aí foi muito bacana, foi muito legal, assim, fiquei muito feliz de ter recebido o convite. Então se o Sidão te ligar, já sabe. Sidão ligar do nada, né? Não foi nenhuma catástrofe, não foi nenhum assunto ruim, sei lá, mas é... E essa é uma pergunta que eu tenho da relação autor-personagem, né? Sempre falam isso, o autor, o personagem. E você tá com o Chico Bento. Foi uma escolha sua ou foi aquele presente que o Sidão te deu? Foi bem presente mesmo. O convite, ele parte, pelo menos comigo aconteceu assim. Ele me convidou e já falando, eu tenho um personagem que eu acho que tem tudo a ver, né? Você vai conseguir trabalhar bem com ele, é o Chico Bento. Eu, falar a verdade, eu não tinha pensado num primeiro momento, se fosse para escolher um personagem, não sei se eu teria escolhido ele. Mas depois eu realmente falei, puta, tem tudo a ver, né? Porque o Chico Bento, ele é um personagem tão rico de trabalhar, porque ele tem uma coisa que é muito bacana, porque ele é naturalmente engraçado. O Chico Bento, ele é muito engraçado. Só que ele tem uma simplicidade, né? Aquela coisa do interior, aquela coisa do campo, que você trabalha uma coisa tão sutil junto com esse humor, que eu falei, puta, dá para fazer uma coisa muito bacana aqui. E aí eu achei demais ter sido presenteado mesmo com o Chico Bento. Uma curiosidade, acho que surgiu na época com todos, porque o Chico Bento já tinha saído numa Graphic MSP, até pelo Gustavo Duarte, que foi a Pavor Espaciar. E você lança o Arvorada.
Teve alguma receio de comparação ou aquela coisa do tipo, ele é o primeiro personagem escrito por 2 autores, né, diferentes. Como é que foi essa relação para você? Para mim foi bem tranquilo, né? Porque o trabalho do Gustavo, né, é sensacional também, mas ele tem uma linguagem absurdamente pessoal, né? Você vê que é um trabalho do Gustavo, né? Então, eu, em momento algum, eu me peguei olhando a outra graphic, assim, sabe? De cara, a minha proposta era o quê? Vou fazer a minha história, né? Que acho que esse é o grande desafio, para quem recebe um convite. É você conseguir fazer uma história de um personagem do Maurício de Souza, mas também fazer uma história que você seja identificado como autor. Não é interessante para o autor que vai fazer uma gráfica ele fazer uma história que ele não conversa com os seus trabalhos autorais também. Então, o trabalho do Gustavo, ele conversa muito com tudo que ele fez. Eu creio que o Arvorada também tem muito de mim lá. Então, eu acho que é bem por aí, né? Cada um acaba pegando aquilo ali, trabalhando com aquilo que tem dentro, assim. E falando então agora um pouco disso, né? O Alvorada tem muito de você, né? A gente folheou aqui, belíssimo, tem todo o seu design. Mas o que fala Arvorada? A Arvorada, né? Pegando essa linguagem do interior, eu sou do interior, fala muito daquela coisa da simplicidade da vida e de valorizar as coisas simples. É uma história que fala de momentos, né? Momentos que às vezes você precisa prestar atenção para dar o verdadeiro valor que eles merecem, né? E às vezes você precisa passar por uma situação complicada para perceber a importância de cada momento desse. Agora ele pega muito em cima disso aí. Você tem vários títulos, né? Então, assim, você tem o Darumã, né? Darumá, você tem o Quem Matou Libório. Ó, você vê que eu tô enrolando aqui. O Mundo de Yang e tudo. A gente consegue ver que não é também um humor tão infantil, né? Não é um humor ali do tipo, vou dar pro meu filhinho de 5 anos. E aí você pega o Chico Bento, tudo, né? O Gráfico MSP. Você se deu uma podada ou não? Não, eu não diria podada. Eu não vejo nada na história do Arvorada que eu faria diferente se não fosse o Chico Bento, sabe? Quando eu pego uma história para fazer, eu não tento classificar por faixa etária. Tipo assim, eu não vou fazer para crianças, eu vou fazer para crianças. Tento contar uma história. Lógico, eu estou fazendo uma história com o Chico Bento, esse personagem existe. Ele já tem um histórico, ele tem, né, todo o seu registro, né, passado. Então eu tenho que respeitar isso, e não é uma imposição, isso aí é uma coerência, né? Eu não posso fugir isso por mera coerência. Então eu não poderia fazer coisas que o Chico Bento, né, não fizesse, né? Não poderia só pelo prazer de fazer uma coisa que você não veria numa história do Chico. Então eu me concentrei mais no quê? Em pegar um personagem e muito mais na história do que no personagem. O que esse personagem poderia vivenciar? E o Chico Bento que eu fiz, ele consegue navegar tranquilamente naquelas páginas ali. Ele ainda é o Chico Bento do Maurício, em momento algum você não vê o Chico Bento, você vê direto. E você vê também muito de história, né? Que você acaba tem alguma pegada um pouco introspectiva, né? Tem algumas sutilezas gráficas, né? Você mesmo comentou. Então acaba amarrando as duas coisas, né? Em momento nenhum eu me senti podado, não senti vontade de fazer alguma coisa que eu falei, puta, eu não posso fazer isso. Sabe? Por quê? Porque nem cabia na história. Eu falei, se eu fosse fazer uma história do Arvorada e não fosse Chico Bento, eu não colocaria, agora sim, agora eu posso fazer. Não, ela é para ser daquele jeito mesmo, sabe? Uma curiosidade, então, aqui para encerrar. A gente pode até dizer que o Chico Bento é um personagem de sorte, então, né? Que foi o Gustavo, agora foi você, traços bem únicos, né? Com grandes personalidades, mas você falou que o Chico Bento não seria a sua primeira escolha. Então, uma curiosidade aqui para os impulsivos. Qual seria a sua primeira escolha? Sempre quis fazer, por conta você falou das minhas histórias, um pouco mais pesada, tudo. Eu já até fiz esse personagem, o Capitão Feio, que acabou de sair agora pelo... E o Horácio, eu acho que daria para fazer uma história bacana também, com essa pegada um pouco mais filosófica também. Né? O Capitão Feio pela agressividade. E o Horácio para poder trabalhar alguma sutileza, alguma coisa assim. Penadinho também acho que seria legal. Bom, é isso aí, Impulsivos. Então vocês conferiram aqui uma entrevista exclusiva com o Urandelli. Super trabalho. Confiram então, Chico Bento, né? Arvorada, né? Gente, gostou do vídeo? Então não deixem de curtir, se inscreva nesse canal e, é claro, impulsohq.com para mais notícias e aquele beijo. When I'm
talking to myself. E agora a gente vai pegar o autógrafo. To be someone else. You could think that I'm a creep when I'm singing